Olá, ora, bem-vindos a mais uma edição Tudo em Toronto e de Manuel Alexandre, nas ondas do Go Live TV. Eu costumo dizer normalmente que é dentro desta grande metrópole, hoje vou dizer principalmente que é dentro de uma grande província chamada Ontário, do país Canadá, para todo o mundo, para que vocês nos estejam a ouvir e outras pessoas que vão prestar a ver a programação mais tarde. Muito boas-vindas e muito obrigado. Ora, hoje é a primeira edição que estamos a fazer aqui diretamente dos estúdios em Mississauga. Ainda vou ter que usar este microfone por vários tempos, mas de qualquer forma está tudo a correr aqui, que é uma categoria, isso é que é importante. Iremos falar um bocadinho sobre eleições em Portugal e dar a minha opinião, isto é a opinião de Manuel Alexandre somente. Iremos depois fazer uma pequena análise como é que o Canadá está a ajudar a Ucrânia e quanto já ajudou. E para quê, meus amigos? As mortes continuam. E a guerra não vai acabar tão cedo. Não, com esta forma que está a decorrer neste momento, nem pensar nisso. Isto vai ser um grande problema para o mundo inteiro. Já está a ser um grande problema para o mundo inteiro, sem necessidade. Mas eu vou elaborar isso também. Também quero dar as boas-vindas à nossa nova cônsul, a doutora Ana Luísa Riquito, que, portanto, é a nova cônsul. Irei ler a mensagem após aqui anunciar os temas que iremos a falar hoje. Dar uma pequena sugestão e, aliás, a falar um bocadinho também sobre o Dr. Phil. Quem é o Dr. Phil? É um psychiatrist que ajuda, ajuda muita gente, portanto, na vida intensa que uma pessoa tem, psicologicamente. Tem tido programas de muitos lados do mundo e aliás, toda a gente do Norte América conhece o Dr. Phil pelos conceitos que ele dá e também pela opinião conservadora que ele tem. Irei ler que gerou muita controvérsia em determinados meios sociais. Iremos falar um bocadinho da visita do Ahmad Hussein. Toda a gente sabe quem é o Ahmad Hussein, é o Ministro do Desenvolvimento Internacional. Vocês vão ficar tão desapontados. Dizem assim, Manuel, mas o que se passa com os políticos canadianos? Eu irei explicar depois, está bem? Falar um bocadinho sobre o Brian Mulroney, se me der tempo. E, portanto, também, hoje, pela primeira vez, iremos tentar, e iremos falar, e vamos ver como é que o progresso vai ser. Temos o nosso amigo profissional, seja jornalista, seja o homem da rádio e TV também, uma pessoa que eu tenho bastante admiração e amizade também, que vai estar aqui hoje no meio de nós e vamos falar um bocadinho prospectos para o futuro, mas eu quero que vocês ouçam da boca dele qual é a intenção, porque afinal de contas somos irmãos na nossa língua. A língua Camões reúne-se a todos nós num só. Seja de Timor, seja de Angola, seja Moçambique, seja aquilo que o Brasil, seja estas partes mundiais que a língua principal é Camões. De maneira que vamos falar um bocadinho sobre ele, o que é que ele gostava que acontecesse aqui na minha programação, Tudo em Toronto de Manuel Alexandre, e que realmente nós queremos tentar desenvolver mais o possível para que possamos chegar a todos os lados do mundo bem e delicadamente. De maneira que vamos a um pequeno comercial, voltamos daqui a um minuto, até já. Welcome to Go Live TV, the first intercultural IPTV station that broadcasts over 50 shows in 22 different languages. Here at Go Live TV, you can now book your event at our venue. We have green screens, multiple sets and backdrops, including a fully equipped kitchen and a news studio, a photography booth, podcast and radio station, a stage with a 9x14-foot video wall, and much more. Book our studio now. Go Live TV, the only multimedia one-stop shop, offering everything you need to take your event to the next level. Bem-vindos novamente e vamos agora então a falar sobre a mensagem do Cônsul-Geral de Portugal em Toronto. Caros
compatriotas e lusodescendentes. Sejam bem-vindos à página do vosso Consulado-Geral. É com grande alegria que assumo funções como Cônsul-Geral de Portugal em Toronto para servir uma comunidade que a tantas razões de orgulho tem dado ao nosso país. A vossa capacidade de integração histórica e a vossa ética de trabalho sem falha serão a minha fonte de inspiração ao longo dos próximos anos para fazer mais e melhor. Com o sentido de responsabilidade que se impõe, assumo 2 objetivos: prestar um serviço consular eficiente e valorizar a comunidade portuguesa. No plano da modernização administrativa, conto prosseguir a digitalização dos nossos serviços sem consentir que a desmaterialização afaste quem os procura. No plano comunitário, trabalharei em todas as associações e órgãos de comunicação social para promover a nossa identidade cultural, linguística, gastronómica, mas também a nossa modernidade económica, científica e tecnológica. Quero assegurar-vos que a minha equipa e eu estamos aqui para vos servir, trabalhando para vós e convosco. Caros amigos e amigas de Portugal e demais visitantes desta página, o Consulado-Geral estará aqui para vós. Todas as pessoas pertencentes às diversas comunidades que residem na nossa vasta área de jurisdição e que pretendam conhecer melhor o nosso país, todas elas são bem-vindas. É um privilégio e honra estar aqui para vocês. A doutora Ana Luísa Riquito, Cônsul-Geral de Portugal, a data veio dia 23 de fevereiro, pois como eu estive de férias, a mensagem é lida hoje e passada, portanto que não queria deixar de passar este tempo para ler a mensagem da Sua Excelência a doutora Luísa Riquito. É um prazer ter uma nova Cônsul, desejamos-lhe boa sorte, desejamos que realmente estas promessas que são ali feitas, que sejam cumpridas e quanto mais rápido melhor. E ter em conta também as pessoas da terceira idade que por vezes não têm acessibilidade a computadores ou não sabem trabalhar com computadores. De maneira que é preciso ter atenção a essa toda situação que por vezes se gera e que enerva uma pessoa quando está nessas circunstâncias, não sabendo, ou ninguém atende o telefone, ou ninguém responde às mensagens, pois esperemos que realmente seja isto tudo que ela vai conseguir, pois vários cônsules anteriores já tentaram também e conseguiram em grande parte, mas ainda há muito mais para fazer. De maneira que é um daqueles projetos que está sempre em desenvolvimento, devido à tecnologia também, e nós temos que compreender isso, não haja dúvida alguma. Ora bem, eu há pouco estava a dizer o Dr. Phil, que é um grande médico, psicólogo, psicologista, e que faz muitos comentários na televisão, tem o seu programa através da América toda, e que diz assim, isto é uma notícia que eu li, achei interessante trazer aqui a vocês, diz assim: Dr. Phil causou um grande rebuliço recentemente quando apareceu no podcast do Joe Rogan, que é um podcast muito conhecido, e se manifestou contra as questões, vejam só, manifestou-se contra as questões dos transgêneros no que se refere às crianças. Um segmento de 10 minutos da sua aparição, onde resume as suas preocupações com o uso de bloqueadores de puberdade e a transição de género para menores, tornou-se viral. Em seguida, ele apareceu no The View e denunciou o fechamento das escolas durante o Covid-19. Muita gente queria que as escolas não fechassem durante o Covid-19. Portanto, estes 2 pontos que ele está aqui a mencionar, muito importante. Os anfitriões que tenham pouca tolerância com qualquer coisa que se desvie da sua política estreita, naturalmente perderam a cabeça. Algumas pessoas odeiam o Dr. Phil, muito mais pessoas estão adorando o Dr. Phil, mas o seu ressurgimento também deixou as pessoas curiosas para saber como é que o príncipe da televisão diurna se tornou subitamente um guerreiro cultural e vogal. Muito importante, tornando-se num guerreiro cultural e vocal. Dr. Phil, conhecido como Dr. Phil, é um psicólogo clínico
que ganhou destaque nas suas aparições de Oprah Winfrey, todos nós sabemos quem é, no show dos finais de 1990. Oprah deu então ao Dr. Phil o seu próprio programa, que terminou no ano passado, após uma temporada de 2 décadas. Pois acabou a sua programação, após 20 anos, e que realmente tem sido extraordinário. Os programas dele têm ajudado muitas famílias, e que, aliás, têm tido muitas partes positivas acerca da programação dele. Ora bem, vamos falar um bocadinho sobre a visita do Ministro do Ambiente, Ministro do Ambiente, não, desculpa, do Desenvolvimento Internacional, Mr. Ahmad Hussein. Mr. Ahmad Hussein tem sido também, aqui há uns anos atrás, o Ministro da Imigração, aqui a nível federal. Tem sido o homem, a meu conhecimento, que mais destruição tem feito na imigração. O homem não tem conhecimentos nenhuns de imigração. E eu posso dizer isso, e disse-lhe na cara já várias vezes, que o que ele está a fazer, o que ele fez com a nossa comunidade luso-canadiana, a deportar aqueles que estavam a trabalhar, deportarem aqueles que estavam a pagar taxas, deportarem pessoas só pelo facto de não conseguir a residência permanente, o fator língua, que era requisito, ou requisito, a alto nível, ao nível do 4º ano. A pessoa que vem para aqui em geral, que vai para a construção e outros setores, não tem assim tantos conhecimentos da língua portuguesa ao nível do 4º ano, ou, aliás, língua inglesa. E então não conseguiram adquirir a residência permanente. Pessoas portuguesas que foram deportadas sem terem registro criminal. Casais portugueses com filhos nascidos no Canadá. Foi contra a lei do Supremo Court em 2013 que não podiam deportar os pais se os filhos tivessem crianças nascidas cá. Mas ele não quis saber nada disso, meus amigos. Ele deportou muitos portugueses, muitas famílias portuguesas, e deixava-me tão triste que uma das vezes me telefonava: Manuel, mais uma família, Manuel, vou ter que vender a minha casa porque vou ser deportado. Manuel, acontecem desgraças aqui que uma pessoa realmente desconta tanto para os hospitais e não tem direito ao hospital. E este homem foi tudo explicado, pois não teve consciência nenhuma a dizer assim: espera aí, mas afinal de contas estamos a deportar pessoas que eventualmente vamos necessitar na construção. Foi o setor mais afetado. E estamos a deportar estas pessoas todas, agora querem-nos. Ele diz assim: não, o Canadá já não é o país que era. O Canadá já não tem confiança do mundo inteiro, porque já não tem mesmo, seja em nível de democracia. Não tem. Nós perdemos o estatuto de democracia aqui no Canadá quando o Justin Trudeau, em 2022, atacou a demonstração, implementou a emergência da Acta de Emergência, mandou polícias com cavalos armados, portanto, materiais com pistolas, todos armados, contra uma população que estava somente a mostrar o seu descontentamento, 1.000 e tal pessoas, 2.000 e tal pessoas, para com as decisões do Governo Federal que tinha tomado sem lógica nenhuma. Meus amigos, quando um governo toma posição para ir contra o povo, aonde em Portugal, inclusivamente, disseram: Manuel, o que é que se passa no Canadá? O que é que se passa com o vosso governo liberal, o Justin Trudeau, a pôr a polícia contra os habitantes do Canadá? E muitos deles, possivelmente, votaram para ele em 2015, 2016, e se calhar novamente em 2019, votaram para ele. E o homem não quis saber, foi para a casa do campo e não saiu de lá e deu ordens à polícia para desmantelar aqueles grupos todos que estavam ali em paz. Não houve no mundo uma demonstração tão pacífica como houve aqui no Canadá. Olha, reparem na França, as demonstrações estão lá a ser feitas constantemente.
Reparem em outros países, na parte na Alemanha, as demonstrações violentas, que no Canadá não, são pacíficas. De maneira que, e o que acontece? Isto voltando, portanto, ao caso do governo, e este ministro, Ahmad Hussein, que visitou o Egito, que visitou também a parte da Gaza, ali naquela parte da fronteira, e onde ele realmente nunca mencionou. Repare que ele, portanto, ele é da Somália. Este homem é natural da Somália, veio para o Canadá quando tinha 15 anos, como refugiado. Não veio como imigrante, não veio com os pais nem nada, veio como refugiado aos 15 anos. Se alguém, como ministro da imigração, tivesse que realmente compreender a situação, ele seria um deles. Mas não, portou português e mais português e mais português. E isto, quando eu começo a falar nisto e ouvir a falar neste homem, quando o jornal traz a fotografia dele, faz-me doente e a ver se eu tenho que dizer aos portugueses e tenho que dizer ao mundo o mais rápido possível que este homem não vale nada ao nível profissional. Pronto, este é um grande ponto que eu queria mencionar. E teve, portanto, no Egito, e vocês querem saber que disse que aquela guerra havia de acabar e que o Israel tinha que parar. O que estão a fazer agora é que não é justo. Vocês sabem que aquele homem nunca mencionou o nome do Hamas. Nunca mencionou a dizer que o Hamas fez mal em atacar a paz, em atacar os israelitas, em atacar os judeus em Israel. Fez mal. Nunca mencionou isso. Isto ofendeu muita gente e é por causa disso. É que eu estou aqui a criticar este Ahmad Hussein, que realmente o ministro de... ainda há pouco disse do desenvolvimento internacional, que nada desenvolve. Pois ele também não desenvolveu nada na imigração, só estamos a pagar, é o subsídio, é o ordenado dele, e depois a reforma dele, quando for para a reforma, já é para cima de $75 mil e a trabalhar só 8 anos e mal educadamente. Eu há de dizer outro termo, mas temos que ter cuidado aqui na televisão, mas o facto é que aquele homem é o zero à esquerda. Num jantar de angariação de fundos do governo do Justin Trudeau, de um amigo meu liberal, falámos sobre isso. Eu disse ao Primeiro-Ministro, precisamos de um novo Ministro da Imigração. E ele disse assim, a gente tem um bom VC, não temos nada. Nem pensar nisso. Que é certo e verdade, às próximas eleições, ele saiu de Ministro da Imigração. Mas a tristeza continua na mesma, que o homem tem um encargo de Ministro que, meu Deus, é um verbo encher, como se costuma dizer em português. De maneira que eu não queria deixar passar esta notícia aqui, eu queria trazer a vossa atenção, que às vezes a gente fala e realmente temos que dar a conhecer o que se passa aqui no Canadá politicamente, e é que o meu programa é para isso. De maneira que, se você gosta, continue a ver, se não gosta, olhe para si, o que é que o Manel Santo pode fazer. É totalmente a minha responsabilidade, estes artigos aqui. Portanto, aquele artigo que acabei de ler é também do Toronto Sun, que é um jornal que diz a realidade, e esta parte, o politicamente correto, está a destruir o mundo. Esta palavra, politicamente correto, está a destruir o mundo em todos os aspectos, meus amigos. Iremos falar um bocadinho mais à frente também. Agora vou falar um bocadinho sobre os fiascos do Justin Trudeau, ou seja, do governo atual a nível federal. Por exemplo, anunciaram o Daycare Center, ou seja, a tomarem conta das crianças, as creches. A pessoa leva a criança e paga somente $10 por dia. Meus amigos, aquilo gerou tudo menos a realidade. Gerou muita confusão no meio todo e muitas das creches que se queriam, portanto, pertencer a este programa, já estão fora. Portanto, é um programa falhado, não há lugar no lado do mundo, $10 por dia, e de maneira que essas creches, aquelas que tinham assinado com o Governo Federal, já estão fora e vão tornar-se novamente públicos, e é a única maneira das creches, portanto, sobreviverem.
Há aqui um falhanço grande do Governo Federal, nós anunciamos, e o que é certo e a verdade, a finalidade e a realidade concreta daqueles programas, pouco se concretizam, quase nada. Houve uma outra parte também do dental care, o tratamento dos dentes. Mas que grande a confusão neste país. Se uma pessoa tem companhia, anunciaram esse programa, 9 milhões de canadianos vão usufruir portanto, essa regalia. Para já é mentira. Sei que o governo tem a tendência de aumentar. Está previsto, e vários comentaristas já disseram também, várias pessoas relacionadas com esta matéria, o máximo que vai ser 2, 3 milhões de canadianos que vão usufruir daquele grande tratamento dos dentes. Você pode fazer limpeza aos dentes, se ganha um casal, se ganhar menos do que $70 mil, então 35 cada um, se ganharem mais de 70 mil até 80 mil, já tem que pagar 40% da despesa do doutor, do dentista. Se ganhar um bocadinho mais, $85 mil, ou entre os dois, já tem que pagar então 60%. Portanto, isto a dizer e anunciarem esses programas todos, dizerem que é gratuito, meus amigos, há muito pouca gente que vai usufruir desses programas. Isto é mais tentar angariar nome do que outra coisa. Anuncio, não há nada concreto. E depois há também o Pharmacare, que agora anunciaram, o governo extremista, aliás, o partido extremista chamado National Democrata, um partido de esquerda, o presidente dele é o Jagmeet Singh, já que não consegue fazer nada no país dele, está a destruir aqui o Canadá, fazendo a junção com o Partido Liberal. Nós votamos, os canadianos votaram, não foi para que houvesse essa união, votou-se por um governo minoritário, era isto que devia ser feito. O ministro o Jagmeet Singh, que é o presidente do partido do National Democratic Party, havia de ter vergonha daquilo que está a fazer e está, portanto, a desobedecer a muitos participantes, a muitos aderentes e a muitos sócios do Partido Nacional Democrata. É uma tristeza o que está a acontecer, meus amigos, e assim o Canadá está a andar cada vez com menos democracia. Eles querem, portanto, fechar as bocas a quem está a falar, os microfones. Isto é o que está a acontecer aqui no Canadá. Não vejo nada de especial que seja de melhoramento. Antes, pelo contrário, e o Pharmacare também. O Canadá está empenhado em trilhões de dólares também. Isto é mais uma despesa que se vai adicionar àquilo tudo. Realmente não era necessário, até que o Canadá comece a equilibrar o orçamento. Isso é que seria importante. Portanto, estamos nestas andanças aqui pelo Partido Liberal, e que realmente é uma tristeza. Olha, uma outra, se pudéssemos pôr aí uma foto da França, uma outra parte, se pudéssemos pôr aí a foto da França que eu há pouco dei, é assim, vejam só a outra primeiro, faz favor. Vejam só o que diz ali. Direito das mulheres ao aborto vai ser consagrado na Constituição francesa depois de deputados terem aprovado um projeto de lei durante uma histórica sessão em conjunto do Parlamento. Olha, os meus sentimentos a todos os franceses, porque se os pais deles tivessem abortado, as mães deles tivessem abortado, nenhum deles estava hoje na Assembleia, portanto, estavam hoje a votar para que isto fosse acordado. Mas, afinal de contas, precisamos da imigração? Precisamos. Mas porquê então tantos abortos? Em 2022, o Canadá, foram 80 mil abortos que se fizeram sem necessidade. E agora a França a entrar com esta tristeza? Se pudéssemos pôr a outra foto, faz favor. E depois diz assim, França é o único país a incluir o acesso ao aborto na sua Constituição. Mr. Emmanuel Macron, você fez muito mal, meus amigos. Estão a desobedecer às leis de Deus. Estão a desobedecer ao resto dos franceses por uma pequena minoria que quer os abortos.
Meus amigos, o aborto, não haja dúvida, uma situação, abortos e política é um tema que dá muito para falar. Manuel, mas às vezes há circunstâncias que realmente têm que ser feitas o aborto. Há circunstâncias especiais que os médicos irão dizer, mas não usar o aborto como um contraceptivo. Eu acho que isso é errado. E depois o governo francês, portanto, a dizer que tem que pôr na Constituição com que seja um grande orgulho. Para mim é uma grande tristeza saber que o governo francês tomou esse caminho em relação ao aborto. Como se diz em inglês, Mr. Emmanuel Macron, shame on you. Aqueles que votaram a favor do aborto e porem na Constituição, shame on you. É uma tristeza que os franceses realmente estejam nessa situação. E nunca pensei que o Mr. Emmanuel Macron realmente se desse a tal, porque isto é uma pequena minoria que quer os abortos, que tenham o direito a esses abortos. É uma pequena minoria, meus amigos. E é uma tristeza tão grande. E são situações que realmente levam uma pessoa a analisar e a dizer, mas afinal precisamos de imigração, como há pouco estava a dizer, se não matarem os bebês, eventualmente aquelas crianças crescem e não necessitamos de estar a alimentar-nos ou a tentar, portanto, a trazer mais imigrantes para que a nação tenha um determinado sucesso. Não precisamos nada disso. Em contrapartida, gostaria de haver mais apoio aos casais, mais apoio aos jovens que, portanto, ficaram grávidas por qualquer razão, querem ou não querem, terem mais envolvimento nas igrejas, mais envolvimento do governo, incentivar as pessoas, dando subsídios para as crianças, para que os abortos não aconteçam. E também, meus amigos, já agora também digo que há muita gente à procura de crianças para adotarem porque não conseguem terem filhos por eles próprios. De maneira que é estas circunstâncias que leva a gente a pensar em uma outra parte muito discriminatória. Se houver jovens associados a uma igreja e que a igreja seja contra o aborto, pois estes jovens não podem de maneira alguma trabalhar e fazer trabalhos para o governo federal durante o verão. Isto é realmente muito discriminatório e isto é indignado. Por vezes, quando nós anunciamos isto, as pessoas nem acreditam, mas isto é a realidade e podem ver. Ora bem, vamos falar um bocadinho da Ucrânia. A Ucrânia tem tido um apoio extraordinário do Canadá. Mas antes de falar da Ucrânia, vou dizer o seguinte. Vocês sabem que aqui na cidade de Mississauga, na Peel Region, chamada Peel Region, Mississauga, Brampton, meus amigos, 1 em cada 20 canadianos estão a usufruir dos bancos alimentares. 1 em cada 20. Em Toronto, à volta de uns tempos atrás, disseram que era 1 em 5, mas depois arranjaram os números e era 1 em cada 10 torontonians estão a usufruir dos bancos alimentares. Espera aí, Manuel, há aqui qualquer coisa que não bate certa. Então, o Canadá já enviou 13,2 mil milhões de dólares para a Ucrânia, para ajudar na guerra, para matar pessoas. E eu ficava mais contente e disse assim, já deu 13 mil milhões de doutores e enfermeiras para a guerra, para ir a tratar das pessoas, mas não dá material para matar as pessoas. Há democracia, tem que haver, portanto, questões, tem que haver reuniões diplomatas para que realmente algo seja feito. As Nações Unidas, o António Guterres, as afirmações que ele está a fazer contra os israelitas, têm que parar aquilo, mas esperem aí. Os israelitas têm que acabar com o trabalho que fizeram, acreditemos ou não. Os israelitas têm que acabar com o Hamas, isso é a promessa do primeiro-ministro israelita. Eu sei que é injusto, muita gente a morrer, é injusto, mas nunca vi ninguém, das pessoas que já morreram e das pessoas que estão, portanto, em perigo, ou algum habitante de Gaza a dizer, Hamas, tu não és a voz dos palestinos, tu és terrorista, não és a voz dos palestinos. Nunca ouvi ninguém, nem os políticos do governo
da Gaza, da Palestina, nenhum deles se denunciou contra o Hamas. Vocês sabem que desde 2015 o Trudeau começou a enviar dinheiro para lá, para a Palestina, a pensar que iam para os pobres. Não, meus amigos. Foram 365 milhas de túneis da parte da Palestina que fizeram para que depois pudessem destruir Israel. 365 milhas, ou seja, quase 500 e poucos quilómetros, subterrâneos, túneis, para que realmente tivesse ali a tecnologia mais alta para que pudessem depois ir contra os israelitas e eliminar a nação. Pois saiu-lhes o tiro contra a culatra, meus amigos. E a Palestina está nessa situação e não apanha a simpatia de muita gente, até ao ponto que haja os governantes da Palestina virem a dizer qualquer que se pronunciarem contra o Hamas. O que o Hamas está a fazer não está a representar o povo palestiniano. Isto é que é importante anunciar também. E vamos à Ucrânia agora novamente. Eu gosto de ir para a frente e para trás um bocadinho, que às vezes não podemos sintonizar somente numa área, depois vamos a sintonizar um bocadinho em cada, para que realmente não perdamos, para que a gente não possa perder o fio à meada. Estava a dizer a Ucrânia e a pobreza aqui no Canadá. A Ucrânia já levou 13 mil milhões de dólares. Quais são os efeitos? Pouco. A Rússia continua a atacar. As sanções contra a Rússia não estão a afetar nada. O Joe Biden não está a fazer com que realmente comece a haver um bocadinho mais de amizade e começarem a falar diplomaticamente com o Zelensky e com o Putin. Não há ninguém. É que nem sequer as Nações Unidas também. Isto é realmente extraordinário. A União Europeia não fala acerca das possibilidades, acerca de... Vamos ver se conseguimos fazer com que a guerra acabe. E essa situação, vocês vão me desculpar daquilo que agora vou dizer, porque eu sei que vai haver muita gente que não gosta, mas a guerra, meus amigos, na Ucrânia, a guerra no Israel, só vai acabar quando o Mr. Trump for eleito a presidente. O Mr. Trump disse, se eu for eleito, vai retirar o dinheiro que estão a dar para a NATO. A Europa não tem dinheiro para subsidiar a NATO. E então, para a NATO. Ele já quase que esteve para fazer isso, mas não fez. E o que é que acontece? A Europa não tem dinheiro, a guerra vai acabar. Depois vocês dizem, Manuel, mas depois a Rússia invade a Ucrânia. Não, o Mr. Trump também vai dizer, Mr. Putin, get out of there. Sai daí. Vamos tratar da paz. É o que ele tem feito. Até o Kim, o presidente da Norte da Coreia, até com ele conseguiu paz, conseguiu que ele acabasse com aqueles testes nucleares. Assim que o Trump saiu, começou logo novamente a fazer os ensaios com os testes nucleares. De maneira que o Trump, o único problema que eu acho que ele tem é a língua, meus amigos. Ele fala rápido demais. Mas não é falar, ele diz coisas rápidas demasiado que as pessoas não gostam. Se ele conseguisse refletir um bocadinho mais daquilo que vai dizer, eu acho que isso seria importante. Mas de qualquer forma, como ele agora ganhou, portanto em todos os estados, exceto um, e naquele que não ganhou, a Nikki Haley ganhou por 1.200 votos, o Trump perdeu por 1.200 votos, de maneira que não quer dizer que fosse assim grande coisa. Que é certo, é verdade, o Trump está a ser apoiado. Porquê? É um homem do negócio. O Biden é um homem, não é do negócio. O Biden está sempre envolvido na política. De maneira que está sempre pronto, não tem experiência do negócio, vá lá. Há outros negócios que ele tem experiência e o filho, e que agora estão também a terem problemas, mas isso são outras coisas que a gente depois noutra altura vai falar. Mas o que é certo é verdade, meus amigos, a guerra só vai acabar quando o Trump for eleito. Vocês acreditem ou não, e é isto que vai acontecer. Daqui a um ano a gente vai falar. Em novembro vai haver eleições e depois falamos. Agora, e o facto é de que estes 3,2 bilhões de dólares podiam ser usados aqui no Canadá. Como há pouco estava a dizer, muita gente está a usar os bancos alimentares em Toronto,
em Mississauga, em Brampton. Em Brampton já proibiram os estudantes internacionais de ir aos bancos alimentares. No outro dia vinha a sair de casa, apanhei depois ali uma rua principal, a Kennedy Road, vi uma pessoa a dormir numa bancada, numa noite friorenta. Pensei, mas o que se passa aqui, meu Deus? O Canadá não era assim. Isto não é o país que nós estamos habituados. Nós estamos habituados a que a pessoa sobreviva, trabalhe e sobreviva e não dependa de ninguém. Isso é o que nós estamos habituados. E também concede, portanto, ao Governo fazer o melhor para que as nossas taxas sejam usadas a favor do Canadá e não a favor de guerras em outras partes do mundo. Isso é muito importante, meus amigos. E desta forma, eu para a semana que vem, irei estar também no FPTV, irei falar novamente sobre isto, que é importante trazer à comunidade portuguesa que há assuntos nacionais que precisam de ser resolvidos e trazer à vossa atenção. Ainda há pouco numa padaria, eu estava a falar com um casal exatamente sobre isso. Se nós só falamos da bola, na bola não percebo nada, mas se só falamos da bola, meus amigos, a bola não nos vai interferir no bolso. Mas as resoluções que os políticos tomam vai-nos interferir em tudo. No 1º de Abril, de taxas do carbono já passa para 17 cêntimos. Num litro você paga para o carbono 17 cêntimos. Aquele carbono está a trazer ao Governo Federal um lucro de 465 milhões de dólares. Onde é suposto não trazer lucro, é suposto subir revenue neutral. Aquilo é mais dinheiro que o Justin Trudeau vai estourar, porque não tem conceito nenhum portanto, do que é o dinheiro e ganhar o dinheiro. Ele já nasceu rico e vai morrer rico, riquíssimo agora, depois de uns anos, segundo o Forbes, o magazine Forbes, fizeram umas declarações, eu não vou dizer no ar, mas só queria chamar a atenção, porque eles puseram aquilo no magazine, no Twitter, e foi retirado, passado um dia ou assim, foi retirado. Eu já não tive tempo, portanto, para tirar uma cópia daquilo, para trazer aqui. Mas o que é certo é verdade, o que o Justin Trudeau tem, ou tenha, antes de entrar para o Governo, e o que tem depois de sair do Governo, se Deus quiser, para o ano que vem, vamos ter eleições e ele vai levar uma grande bofetada. O Partido Liberal está-se a prever, além também do NDP, do National Democratic Party, os dois casados um com o outro, vai levar uma grande bofetada pelos eleitores canadianos. É isso que eu espero que aconteça, porque não tinham necessidade de se associarem o NDP com os liberais. Não foi isso que o povo canadiano votou e é por causa disso que eu estou aqui a trazer a vossa atenção para que vocês saibam pelo mundo inteiro o que se passa aqui no Canadá. Eu tinha muito mais para dizer, mas vamos a um pequeno comercial e depois vamos voltar então com o nosso amigo Jorge Eurico. Até já. Bem-vindos à Go Live TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na Go Live TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. Go Live TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento com um alto nível. Reserve agora! Go Live TV a qualquer hora e em qualquer lugar. Bem-vindos, meus amigos, mais uma vez aqui à última edição da nossa programação, Tudo em Toronto de Manuel Alexandre. E hoje não só Tudo em Toronto de Manuel Alexandre, mas também Tudo em Toronto com o nosso amigo Jorge Eurico. Jorge Eurico é uma personalidade que eu tenho muita consideração,
o profissionalismo dele, não haja dúvida que tem muita integra, e eu gosto de ouvir, portanto, pessoas, gosto de saber o que eles pensam, e estamos, portanto, a trabalhar, estamos na parte de discussão principal para ver se realmente nós conseguimos fazer algo para que as nossas comunidades se unam mais um bocadito, não é, Jorge? Para que a nossa língua inglesa, espalhada pelo mundo inteiro, seja um bocadinho mais próximo uns dos outros e darmos mais valor à nossa comunidade, não é, Jorge? Olha, Manel, primeiro, muito obrigado pelo convite que me formulaste. É sempre um prazer renovado voltar aqui ao Toronto Today, e quero agradecer a gentileza em relação aos encómios que tu me fazes, que me deixam encabulado em certa medida. E quero dizer que também tenho muito prazer em partilhar o mesmo espaço com um profissional e opinion maker da tua dimensão. Obrigado. Mas antes de tudo gostaria de corroborar contigo que de facto as guerras que estão a ocorrer neste momento, quer na Ucrânia, quer no Médio Oriente, nomeadamente entre a Palestina e Israel, de facto são situações bastante preocupantes e que qualquer pessoa de bem deveria preocupar-se. E eu fico muito mais ainda preocupado porque estou em crer, sim, que de facto, se houver mudanças na Casa Branca em novembro, esperemos que sim, as guerras, infelizmente, deixarão de acontecer, as guerras que estão a acontecer neste momento na Ucrânia e também no Médio Oriente, passarão, infelizmente, para a África. Esta é uma análise que eu faço. É uma análise Jorge, que eu faço. É um bom ponto que mencionaste agora. É um excelente ponto. Repara, por exemplo, nas Nações Unidas, houve o voto, portanto, vindo, portanto, da South África, dos elementos da África, que estão realmente a dizer ao Israel que tem que acabar e que aquilo é um genocida. Não haja dúvida que, aparentemente, e se a gente for a ver, até parece mesmo um genocide, não é? Um genocida de tanta gente a morrer sem quase razão nenhuma. Mas quando foram o Hamas atacar os outros, também quase é impossível acreditar que 1.200 pessoas desapareceram no rápido. É qualquer coisa extraordinária. E eu acho que isso, eu achei que a parte da África, assim, meu Deus, eles têm os problemas deles e agora estão-se a intrometer com Israel. Não gostei dessa parte, mas de qualquer forma têm voz ativa nas Nações Unidas. Bem, primeiro, eu sou apologista da teoria segundo a qual make love, not war. E segundo, eu venho de um continente, de um país bastante sofrido e que durante décadas experienciou fatores muito tenebrosos e tristes do fator guerra. Portanto, a guerra não é benéfica para ninguém, para além de ser desgastante, adia todo o desenvolvimento de uma sociedade, de um país e por aí adiante. As guerras que estão a acontecer neste momento, quer na Ucrânia, quer em Israel, na Palestina, vão seguro e certamente adiar muitas gerações. Porque as guerras acabam por ter o condão de desestruturar o tecido social e económico de uma nação, de um país, social, económico e cultural, que depois levará muito tempo para voltar a reerguer-se, para voltar a ter uma coluna vertebral e poder andar de per si com pernas próprias. E em alusão a esta organização multilateral que é as Nações Unidas, no que respeita a estes conflitos que nós estamos a assistir agora, eu penso que faz todo e mais algum sentido a tese segundo a qual as Nações Unidas precisam efetivamente ser refundadas. Penso que o secretário-geral das Nações Unidas, o português Dr. António Guterres, tem uma oportunidade soberana para poder deixar as suas impressões digitais nesta organização multilateral, no sentido de podermos
de podermos ver umas Nações Unidas mais atuantes, não facciosas e de modo a arbitrar de facto para que não existam mais guerras no mundo, umas Nações Unidas que fizessem jus ao objeto social para o qual foi criado em 1948 em São Francisco, Califórnia. Portanto, a guerra não é um bom elemento para ninguém. Como disse, venho de um continente e de um país que experienciou mais de 40 anos de guerra, portanto a experiência não é boa. Há cicatrizes que ainda sangram e há feridas que ainda sangram e cicatrizes que ainda doem. E nós vamos ter várias gerações de ucranianos, várias gerações de israelitas e palestinianos, daqui a 40, a 50 anos, a terem em si o reflexo desta guerra. Ora, isto não é bom. Não é bom, é importante que exista aqui ciência por parte dos Estados, no sentido de enverdarem para o software e não o hardware, no sentido de fazermos amor e não a guerra, make love e not war. Portanto, penso que não faz sentido nenhum continuarmos nisso. O que me preocupa enquanto cidadão, enquanto profissional, é o facto de, olhando para os dados em presença e dos factos que vão ocorrendo, neste momento, gradualmente, estar-se a assistir uma transferência destes conflitos para a África. Repara que o grupo Wagner está, neste momento, a criar uma certa instabilidade nos países francófonos africanos, em que estão claramente a declarar guerra contra a França, expulsando os embaixadores, destruindo embaixadas, etc, etc. Obviamente que isto vai ter reflexos a posterior. A França vai reagir e isto não será bom e nós vamos ter certamente instabilidades similares ou próximas às que tivemos nos anos 60 e 70 e 80 do século passado no continente berço. É verdade. Muito bem. Uma análise muito bem feita. Não tem nada de extraordinário esta análise, é só olhar para os factos em presença, acompanhar o cotidiano do que a mídia vai passando, uma mídia em certa medida facciosa, porque a grande mídia cobre... Vamos lá assim dizer, a mídia tem sempre um... Sim. A imparcialidade é sempre muito subjetiva. É muito subjetiva. Portanto, quem ganha a guerra é quem controla a mídia. E quem perpetua a história do eventual vencedor é quem escreve a história. Ora, e quem tem mais poder é toda aquela pessoa que consegue manipular uma sociedade através da mídia, através da palavra, etc, etc. Portanto, há aqui questões muito relevantes que às vezes nós descuramos. As desigualdades socioculturais dizem muito e são elas que levam à guerra. São elas que levam à guerra, desde logo porque nós sabemos que volta e meia são invocados fatores como os recursos naturais para as guerras que a gente acompanha e assiste, mas na verdade, no fundo, são questões de fatores culturais. Há sempre a tendência de uma cultura achar-se superior à outra e tentar impor a sua cultura a uma outra cultura. E o que nós assistimos hoje, nomeadamente no Médio Oriente, a oposição que a guerra, o antagonismo que existe entre a Rússia e a Ucrânia, eu atrever-me a dizer que não é uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas uma guerra entre a Rússia e os Estados-membros da NATO, é uma questão de cariz cultural. O mesmo se passa em relação ao conflito israelo-palestino. São dois povos irmãos que estão, digamos, de costas viradas por uma questão de cariz cultural e, obviamente, que depois isto acaba por descambar, resvalar para o campo político que degenera em guerra. E nós também sabemos perfeitamente que a questão
Rússia versus Ucrânia, ou se quisermos NATO, também é uma questão cultural. Porque, em bom rigor, isto poderá parecer uma heresia o que vou dizer, mas, em bom rigor, há aqui uma interferência nos assuntos internos da Rússia, porque, em bom rigor, a Ucrânia ainda é parte integrante da Rússia. É parte integrante da Rússia porque depois da perestroika, depois da queda do Muro de Berlim, creio que a 9 de novembro de 1989, salvo erro, deu-se a perestroika que fez com que a ex-união das antigas repúblicas socialistas soviéticas desintegrassem-se e fossem autónomos, mas muitas delas não formalizaram esta desintegração. O que, do ponto de vista do direito internacional, elas ainda continuam a ser parte integrante do território russo. Mas esta é uma outra questão, nós não viemos aqui para esta questão, Alexandre. Portanto, pontos importantíssimos que às vezes a gente nem realiza, ou então nem se dá ao tempo para pensar, mas uma pessoa com uma determinada integridade e conhecimento disto tudo, é bom a gente trazer e falar e discutir. O que se passa é que há muito pouca honestidade intelectual também nos tempos que correm. Sem dúvida. Honestidade intelectual e política. E muitas vezes, quando nos propusemos analisar questões como estas, ficamos pela rama. Eu gosto muito da história porque é uma ciência social que nos ajuda a compreender os factos atuais. Em voz corrente, acho que é uma frase do historiador, do intelectual Émile Durkheim, que diz que quem não conhece a sua história está condenado, está fadado a repetir, etc, etc. Exatamente. E quando a gente se propõe a fazer uma análise, seja de que índole for, política, cultural, social, etc., tem de partir sempre pela base. Do mesmo jeito, quando a gente vai para a universidade, a primeira lição que aprende, a primeira cadeira, é a metodologia de investigação científica. Como estruturar uma tese, como escrever, etc, etc. E quando a gente vai para a universidade, a primeira coisa que o professor de metodologia científica ensina é investigar, citar as fontes bibliográficas e depois a parte da redação, em que começa pela introdução, desenvolvimento e conclusão. O mesmo se passa em relação ao cotidiano. Quando a gente se propuser analisar o cotidiano, quer em relação ao conflito que opõe a Rússia e a Ucrânia, ou se quisermos a NATO, ou o conflito entre Israel e a Palestina, tem que partir da base. Qual é a gênese deste conflito? O que é que está por detrás? Portanto, há aqui fatores idiosincráticos que precisam de ser analisados antes de chegarmos à conclusão e fazermos um juízo de valor relativamente aos factos que estão a acontecer. Porque daqui a meio século, daqui a 25 anos, a Europa quase toda corre o risco de ser muçulmana. O Islão está a tomar a Europa. O que está a acontecer, agora se me permite, está a acontecer também em Moçambique. Está a acontecer em Moçambique, onde grandes reservas de gás e petróleo que foram lá encontradas e que foi tudo, estavam a pensar que realmente ia desenvolver em grande agora Moçambique, que precisa de desenvolvimento, é um negócio, precisa mesmo, é para ver se realmente a pobreza acaba ali, mas não, o povo muçulmano, os muçulmanos, que segundo um artigo por acaso que eu tenho aqui, mas que hoje não dá tempo para falar, mas há de ser numa próxima vez, que realmente era ótimo que deixassem que o país em si próprio dê aquele progresso que necessita, porque tem ali a riqueza que necessita para sobreviver. Alexandre, a riqueza de um país pode ser uma bênção, mas também uma maldição. Mas isso também é verdade. Portanto, até há 20 anos, quando se dizia que Moçambique era dos países mais pobres do mundo e que não se falava da descoberta de hidrocarbonetos, como gás e petróleo, não havia a instabilidade que existe hoje. Portanto, há aqui fatores de vária ordem que concorrem para que possa haver essa instabilidade e hoje, como está na berra, está na moda, fatores de cariz
sociológico, ou cristãos, ou religiosos, melhor dizendo, como o islamismo, etc., etc., sendo o norte de Moçambique fundamentalmente islâmico, é natural que se tire partido também e desta situação se aproveite para se criar instabilidade naquela região, naquele país lusófono, que até então era um país muito estável, mas com a descoberta destes recursos de que falamos aqui, como o gás, o petróleo, etc., etc., já existe informação relativamente a alguma prospecção que se vai fazendo. Nós começamos também a ouvir a associação, digamos, desta descoberta, que, como disse, representa em certa medida uma bênção e também uma maldição, e começou a aparecer o fenómeno da guerra, Al-Qaeda, etc., etc., etc. Portanto, há aqui questões que precisam de ser muito bem analisadas e nem tudo se resolve com uma Kalashnikov na mão, mas assim com a palavra, a diplomacia e por aí adiante. E há pouco estavas a mencionar, muito bem, o facto de, olhando ao passado, é que realmente conseguimos melhorar o futuro. Se nós, portanto, totalmente não ligarmos ao passado, esquecer totalmente, o nosso futuro não é um tanto ao quanto risonho, é um futuro com problemas. E assim que a história nos ensinou, há anos atrás, há décadas, que realmente não é bom haver guerras, não é bom haver determinadas ações, relembrando isso, o futuro, de certeza que se vão evitar essas situações. É um futuro negro, é um futuro negro. O futuro normalmente é uma utopia, é algo não tangível, é algo que não é realizável, é concreto, é apenas uma utopia, é um sonho, é algo que está por realizar. Mas era suposto os nossos países terem, refiro-me aqui, países africanos de expressão portuguesa, já terem juízo, que vão fazer 50 anos de independência, não é? E terem uma certa experiência. Experiência é uma sucessão de erros que a gente comete ao longo de uma determinada vida. E, portanto, com 50 anos, meio século, já era a altura também de se tirar partido desta experiência. Mas vamos ao que interessa, que me trouxe cá hoje. Vamos ao que interessa. Não sei se... Bem, temos à volta de 2 minutos ou 3. De maneira que, hoje, Jorge, portanto... vá lá o início, vá lá se a gente, portanto, conseguir completar a nossa ideologia, os nossos projetos, é que realmente seria um orgulho bastante grande, uma vez ou duas por mês. A gente depois vai falando, e realmente seria o mesmo para os nossos ouvintes também, para vocês que estão aí desse lado, podem fazer os comentários acerca aqui do nosso amigo Jorge também, acerca de mim. Falem do que quiserem, façam os vossos comentários. Temos muita gente sempre a fazer comentários, sabe, Jorge? E, em geral, é quase sempre positivo. Eu acho que sim, e eu penso, pois, que nós vivemos numa cidade cosmopolita como Toronto, uma província não multicultural, mas pluricultural, na minha opinião, onde encontramos gente de todas as etnias, de todas as raças e de várias línguas. Portanto, isto não é propriamente uma torre de Babel, mas é um caldeirão de culturas. Mas eu penso que nós podemos tirar mais partido, por exemplo, neste programa, dirigido às comunidades falantes de língua portuguesa aqui em Toronto, no Canadá, dando também, abrindo uma brecha, explorando um nicho que é a informação relativamente aos cidadãos de países africanos de expressão portuguesa. Há aqui uma ausência completa de informação relativamente a estas comunidades e destes países, e eu penso que nós podemos explorar aqui este nicho e preencher esta vaga que existe. Há muita coisa que se poderia explorar, que se pode explorar, para podermos dar informação a esta gente, inclusivamente cidadãos portugueses que nos idos de 74, 75, viveram em Angola, Moçambique, em Cabo Verde, em São Tomé, que estão cá hoje no Canadá refugiados em função de tudo aquilo que se passou depois de 25 de Abril, portanto, que gostariam de ter notícias das suas antigas... Sem dúvida. E é isso que vai acontecer aqui. Gostei do termo que há pouco usaste, Jorge,
que é uma caldeirada de comunidades que nós temos aqui, mas o vapor é a língua portuguesa. Exatamente. O vapor é a língua Camões. A língua portuguesa, que é preciso aqui sublinhar, dizer isso para que os ouvintes, os telespectadores possam saber, que hoje tem 260 milhões de falantes no mundo inteiro, ou seja, cerca de 3,7% da população mundial. E a quinta maior língua falada no mundo e a terceira ou quarta em termos de trabalho, usada para trabalho, na organização multilateral de que já falámos, que é as Nações Unidas. Primeiro está o inglês, o francês, depois do espanhol está a língua portuguesa. Portanto, precisamos de valorizar isso, precisamos de alavancar, porque a língua não é dos portugueses, não é dos angolanos. A língua é um usufruto de quem a fala. Sem dúvida. E em português nos entendemos. É verdade, é um bom português desta forma. Pois, meus amigos, foi um prazer enorme estar aqui à conversa com o nosso amigo Jorge Eurico. Se Deus quiser, vamos trabalhar numa programação que ele venha aqui também fazer parte, porque é como ele diz, vamos ser o elo de ligação, se podemos assim usar esse termo, o elo de ligação entre a nossa comunidade de língua portuguesa. Mais do que ele, um canal. Um canal para explorar toda a informação que atinente às comunidades e o que se passa também a pessoas que cá estão há mais de 2 décadas e não têm uma notícia sobre os seus países. Sim. Dir-me-ás, mas existem as redes sociais. Sim, mas as redes sociais não substituem de forma nenhuma o jornalismo, porque há muita irresponsabilidade também nas redes sociais. Sem dúvida, sem então, nós vamos trabalhar com a cuidado a informação destes países e vamos poder servir de bandeja aos nossos telespectadores e todos aqueles que têm saudades de Maputo, Lourenço Marques, de Luanda, etc., que em 74, 75, na década de 60, fizeram as suas vidas em Angola, em Moçambique, etc., e que falam destes países com uma lágrima no canto do olho. Então, por que não passar informação, pontualizar sobre a situação destes países atualmente a estas pessoas? É assim que vamos nós acabar a nossa programação de hoje. Muito obrigado. A programação dia 7 de março de 2024, com Manuel Alexandre e o nosso amigo Jorge Eurico. Muito obrigado pela atenção. Até para a semana. Até a próxima.